Olha só, eu gosto de desenhar, mas 2025 de longe tem sido o ano que eu mais tenho desenhado em minha vida. E ultimamente, nas últimas semanas, nos últimos meses, eu tenho feito muita tirinha, muita charge, muito cartoon. Confesso que eu tô viciado em fazer esse tipo de coisa, mas nesse processo todo, um dos grandes desafios, uma das grandes dificuldades tem sido escrever os roteiros, né? O que que vai ter nessas tirinhas, tanto que tem nos quadros, quantos quadros vão ter e o que vai ter escrito nos balões de fala. E aí, meu amigo, é aí que muita gente que está começando a fazer automaticamente acaba travando. Como eu já falei em outros vídeos por aqui, nós temos vários esquemas de tirinhas diferentes, tanto na composição de como é que vai aparecer e quantos quadros vão ter nessa tirinha. Tem tirinhas de 2 quadros, até 5 quadros nós temos tirinhas aí. Mas o mais popular e o mais utilizado são as tirinhas de 3 quadros e o gênero de tirinha que é mais utilizado, na verdade o mais tradicional, é o gênero de humor, fazendo piadas e sacadas, fazendo sátiras e tal. Mas hoje em dia tem tirinha e charge voltado para todo tipo de gênero que você pensar. Então a coisa está muito diversificada mesmo. Então você já sabe, se inscreva no canal se você gosta desse tipo de conteúdo de tirinhas, quadrinhos, charge, mas nesse vídeo eu vou abordar o assunto sobre escrever textos, escrever roteiros para as tirinhas e quadrinhos. Escrever tirinha assim não é difícil, não é que seja aquele bicho de 7 cabeças, mas como tudo na vida, precisa de prática e estudo, tempo, dedicação. Não tem como você dormir e acordar fazendo tirinhas e qualquer tipo de coisa maravilhosamente bem do nada. Tem todo um processo. Algumas pessoas podem ter um processo um pouco mais rápido e outros um pouco mais lento, mas ninguém vai fugir desse processo de evolução e aprendizagem, não, meu amigo. Para nada. Ultimamente eu tenho utilizado o celular e também o meu tablet para escrever aí os roteiros das tirinhas. Às vezes eu escrevo, muitas vezes na verdade eu venho escrevendo quando bate a ideia, assim, quando a ideia surge, né? Como eu tô com o celular ali próximo, fica fácil, eu já vou e escrevo logo aquela piada ali, se for de 2, de 3 quadros, o que surgir a ideia ali eu já deixo registrado. Eu poderia registrar de diversas formas, mas eu deixo registrado já nesse grupo aqui, ó, Roteiros e Conteúdos, que é um grupo do Telegram, que só tem eu mesmo, e aí eu vou mandando aqui, certo? E vou deixando aqui meio que uma gaveta com os conteúdos, né? Você vê que tem muito roteiro, tem alguns que eu já fiz, tem uns que eu não fiz, certo? E eu vou escrevendo aqui e deixando, certo? Vou colocando aqui, praticando a escrita, isso é muito bom e ajuda muito a evoluir. Poderia estar utilizando bloco de notas, outras ferramentas, outro lugar, até papel e caneta serve na hora de você escrever seu roteiro. Só não fica sem ter como escrever, porque aí você não vai fazer nada, amigo. Para inspiração, né, para ficar inspirado a desenhar, aí eu utilizo, meu amigo, a realidade, a minha realidade, né? A minha mente é meio que uma esponja ali, eu vou tentando absorver vídeos, notícias, memes, filmes, séries, coisas que eu assisto, tudo pode ali me inspirar e de repente eu desenhar. E aí o processo ele vai acontecer a partir daí, das ideias surgirem, e as ideias vão surgir a partir das coisas que eu consumo, que eu vejo, que eu fico sabendo. É muito assim. Sim, eu sei, eu tenho um processo criativo um pouco caótico e até a inteligência artificial falou isso para mim nos últimos dias, né? Mas assim, ultimamente, além desses momentos que a ideia surge do nada, tem alguns momentos também que eu paro para escrever e aí sai 2, 3 roteiros e fica aqui no grupo lá no esquema de gaveta para desenhar. E às vezes eu só vou desenhar outro dia e tem alguns até que eu perco o time e nem desenho, mas vou exercitando essa questão de escrever e aí você vai ficando pegando a prática e como tudo na vida, eu acredito que a gente vai melhorando. O que é que você acha? Mas sendo 100% sincero, algumas vezes eu começo a desenhar sem saber o que é que vai sair, para onde é que vai, e aí sai uma tirinha, sai uma charge, muitas vezes iguais a essas que eu estou colocando aqui, ó. Muitas coisas dessas aí vão saindo automaticamente, né? Que eu começo a desenhar, né? Quando não tem um roteiro, né? Às vezes eu tenho um roteiro também, e aí
assisto alguma coisa com relação ao Neymar, ao futebol, o resultado de um jogo de futebol, e aí o jogo acabou e eu já tenho uma ideia. E aí eu já faço ali naquele momento, e esse tipo de charge, aí eu já tenho que postar no momento, né? Porque se demorar um pouquinho, já perdeu o time, já perdeu o momento certo, já não vai funcionar tão direito, e aí pode ser que o pessoal nem entenda. Então tem que postar o charge principalmente, que é com base em notícias e acontecimentos ali do momento, tem que postar na hora. Então depende muito. Já deve ter dado para você perceber que eu não tenho assim um processo 100% definido, mas eu tenho alguns processos, alguns jeitos que me permitem vir desenhando com uma consistência legal, que está me trazendo aí um resultado bem bacana no interesse da evolução e de tudo que o desenho me traz, né? E aí você vê que com base nisso, o meu conteúdo acaba sendo muito diverso, né? Tem vários contextos diferentes, tons diferentes. Tem tirinha de crítica política, tem de humor, tem de crítica social, tem tirinha de futebol, tem de rivalidade, tem de crítica sobre a CBF, sobre o futebol brasileiro, a seleção. É muita coisa diferente, por isso que eu falo que é um processo meio caótico. O seu processo, ele pode ser totalmente diferente disso que eu descrevi aqui. Tudo bem se está funcionando para você, se isso mantém você fazendo. Tem gente que tem hora marcada e dia marcado para desenhar e aí consegue ir naquele dia, naquela hora marcada e desenhar e com consistência naquela consistência que ele determinou. Mas tem outras pessoas que não funcionam bem assim, que no caso é o meu caso. E aí a gente tenta adaptar, né, para tentar aproveitar os momentos de desenhar e se manter sempre motivado e com coisas diferentes para desenhar. E aí, por exemplo, ó, esses dias eu vi que teve uma notícia de uma deputada que falou que a galinha pitadinha era comunista. Pô, aquilo ali já deu um estalo para mim, já virou charge. E vi também aqui que tinha a COP30 rolando. Já fiz uma da COP30 também, criticando aí algumas coisas sobre essa questão climática e as soluções que os homens de negócios aí, os políticos estão arrumando, né? E aí eu fiz vários desenhos diferentes, né? Vem saindo tirinha, vem saindo charge e qualquer coisa pode virar uma tirinha. Isso que é legal. Quando você começa a fazer, meio que vai desbloqueando, né, isso na sua mente e você vai ficando com uma criatividade cada vez mais criativa. Vou falar, não sei nem se isso está certo. Mas uma coisa eu acredito, né, que a gente ficar ligado nas coisas que estão acontecendo torna a vida da gente uma fonte infinita de inspiração para fazer aí a arte que você quiser. E aí essa ideia, ela não serve só para tirinha, para desenhista, para ilustrador, para design, não. Aí já vai abranger, meu irmão, vários tipos de arte. Outra coisa que me ajudou bem no início, quando eu estava começando a escrever os primeiros roteiros, lá no comecinho do perfil que eu tenho, que eu venho postando charge de tirinha praticamente diariamente, né? Quando eu fiz os primeiros lá, o que eu fazia, né, para tirar a dúvida para ver se estava certo, era pegar o meu roteiro que eu escrevi, colocar na inteligência artificial, da Gemini. Aí eu colocava e perguntava, a estrutura desse roteiro para uma tirinha de 2 quadros ou de 3 quadros está correta? Será que ela funciona? E aí a inteligência artificial, por ter os padrões, poderia falar para mim, né? E aí me ajudou a evoluir. Eu perguntava o que eu posso melhorar nessa tirinha, na estrutura. E aí ele falava. E com isso, com o passar dos dias que eu fui enviando, algumas que eu fiz, eu senti que fui evoluindo, foi ficando mais fácil de fazer. Hoje em dia, praticamente eu não envio, mas no comecinho, nas primeiras postagens, eu enviava. Mas o que ajudou muito mais foi também eu começar a consumir mais e mais, a ler mais e mais tirinhas. E aí no Instagram, por exemplo, tem diversos artistas, diversos cartunistas, diversos ilustradores postando tirinha diariamente sobre todo tipo de assunto. Inclusive, se você se interessa, deixa aqui no comentário que eu posso até fazer um vídeo futuramente trazendo aí alguns cartunistas, algumas pessoas que fazem tiras
que eu sigo e que eu uso para me inspirar e para me dar vontade de desenhar também. Às vezes eu tô com pouca vontade de desenhar, vou olhar no Instagram, vejo essa galera arrebentando e fico com vontade de fazer. Então é muito positivo e ajuda também nesse processo você estar consumindo conteúdo, né? Não adianta você querer criar, inventar roda e criar às vezes as coisas do zero, não. Vai ter que se inspirar, não que você vá copiar o que as pessoas estão fazendo, mas você acaba pegando o raciocínio da coisa, entendeu? E aí outra coisa, se você tiver muita dificuldade mesmo para escrever, Maurício, quero fazer tirinha, mas não tenho ideia do que desenhar. Você pode fazer adaptações de histórias que não têm direitos autorais, por exemplo, histórias da Bíblia. Você pode pedir à inteligência artificial para trazer, para listar essas histórias aí que sem direitos autorais para você poder praticar. E aí você pode fazer algumas coisas especiais, como eu vou trazer e mostrar aqui nas próximas semanas aqui no canal, algumas coisas que eu vou fazer já pensando nessa questão do final do ano, né, de casa, né, o que a gente pode fazer para o Natal. Então vai vir coisa boa por aí. Se inscreve no canal, gostou do conteúdo, deixa um comentário aí para fortalecer. Tamo junto. Nos próximos dias eu vou trazer um conteúdo falando mais sobre essa questão de como fazer essas adaptações, né, de conteúdos para você praticar o seu quadrinho, a sua tirinha, a sua charge, o desenho, a ilustração, o que te faz bem. Afinal, a gente traz o conteúdo de desenho aqui porque eu vejo arte em toda parte. Desenhar faz muito bem para mim e eu acredito que faz bem para você também. Valeu, até o próximo vídeo.